Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e trazer mais uma reflexão. E dizer que eu certamente acredito que os Estados Unidos pode ter algum tipo de influência nas eleições aqui no Brasil, no sentido de apoiar um ou outro candidato. Né? E principalmente até mesmo ter algum tipo de interferência, né, através das redes sociais, né? Ou seja, bombando algum conteúdo, né, alavancando algum conteúdo, a visualização de algum conteúdo em favor de algum partido político, que os Estados Unidos queira que seja presidente aqui no país, né, a favor de algum partido, né, de algum partido ou de algum candidato, né. Eu acredito que esse candidato pode ser o Flávio Bolsonaro, né, como pode ser também o Renan Santos, como pode ser também o próprio Lula, né. E por que eu acredito que os Estados Unidos poderia intervir aqui no Brasil? Porque os Estados Unidos, ele é como se fosse, na verdade, ele é, né, o imperador do Ocidente, né? E como um imperador, né, ele vai querer cuidar do seu terreno, né? E como o Brasil é como se fosse uma fosse um vizinho dele, né, ele vai se sentir no dever de interferir aqui, né? Por isso que eu também acredito que até ele quer acabar com a guerra lá no Irã rápido, né, porque não cabe a ele decidir as coisas lá no Oriente Médio, né? Porque ele precisa arrumar a própria casa, né? Então ele ganha muito mais trabalhando aqui no Ocidente aqui, né, controlando os países aqui que ele já domina aqui no Ocidente, do que trabalhar lá no Oriente Médio, caçar confusão lá enquanto a própria casa está desarrumada, né? Por que eu acredito que ele pode influenciar aqui nas eleições, nas decisões das eleições aqui no Brasil, né? Porque, veja bem, vamos montar um cenário micro aqui de relação social, né? Você vive na sua cidade, né? Aí você tem uma pessoa de uma cidade próxima, essa pessoa vem até a sua cidade e topa algum tipo de agressão acontecendo na sua cidade. Mesmo que aquela pessoa não seja da sua cidade, por ela ser da cidade vizinha, né? Para fazer o bem, ela pode se intervir, chegar, prender aquele assaltante, segurar ele até a polícia chegar ou ajudar a pessoa a correr. No cenário macro, é a mesma coisa. Imagina a relação social entre os países, né? Relações entre eles, né? Se você tem os Estados Unidos, que é um império, né? E tem o Brasil, que é como se fosse uma fazenda, como se fosse como é que eu posso dizer? Um quintal, como se fosse uma vizinhança do Império Americano, né? Ele, se quisesse ajudar, fazer o bem, ele poderia sim intervir para combater a criminalidade aqui dentro, né? Mas por que ninguém dá credibilidade para essa fala do governo americano de querer interferir na situação do Brasil aqui, né, para combater as facções criminosas, para ajudar o Brasil? Por que ninguém acredita nisso, né? Porque todo mundo sabe que o traficante ele só existe por causa do usuário. Por quê? Porque o traficante ele se tornou aquele capitalista, né, digamos assim, aquela pessoa que vai dar o que a sociedade está procurando, uma certa parte da sociedade. Por que eu digo isso? Porque quando o Estado não vende a droga para o cidadão, né, não arruma meios mais fáceis, né, para ele conseguir essa droga, né, através do Estado, através do império, do rei, seja lá qual for, né, o modo de hierarquia ali, o que acontece? Como o Estado não atende esse pedido, né, essa demanda, vem o traficante e oferece, né? Então é oferta e demanda, né? Só tem traficante, que é o que vende, porque tem usuário, que é o que compra, né? Então você combater o tráfico de drogas, você não está ajudando em nada, né? O combate ao tráfico de drogas em si já é uma ideia falida, não tem como, porque as pessoas usam drogas por vários motivos, né? Por questões psicológicas, por questões, né, econômicas, por várias formas as pessoas usam drogas e sempre vão continuar usando drogas, porque não suportam a vida, quer alterar, né, a sua condição, como é que eu posso dizer, né, de lucidez, né, psicológica. Então, não tem como, né, você combater o tráfico de drogas. Né? Por quê? Porque o tráfico de drogas ele só existe traficante porque o Estado se recusa, ou seja ele qual for a hierarquia que for, se recusa em atender essa demanda, né? E a demanda ela está aí para ser atendida. Da mesma forma que você precisa de uma ponte para atravessar de um lado para o outro, então você precisa de alguém para construir essa ponte. E se você, na forma de Estado, seja qual hierarquia que for, não
atender essa demanda, dentro da sociedade vai aparecer outras pessoas que atendem essa demanda de construir essa ponte. Por quê? Porque essa ponte precisa ser feita, tem alguém que se interessa que essa ponte seja feita. A mesma coisa é o tráfico de drogas, né? Quando os Estados Unidos vem com essa política de combate ao tráfico de drogas, de combate às drogas, o que ele está fazendo? Ele está jogando justamente o usuário, uma parcela grande da sociedade, um capital grande da sociedade, né, na mão do traficante. Porque se ele quisesse realmente falir o traficante, ele arrumava um jeito de a droga do traficante, ou pegar a droga com o traficante, ficasse obsoleto, porque o cara poderia comprar em qualquer lugar, ganhar no SUS, na farmácia, né, através do Estado. Mas quando você exerce essa política de combate às drogas, você só alimenta o crime organizado e as facções dos traficantes. Por quê? Porque na sociedade onde você vive, quanto mais dinheiro você tem, mais autoridade você tem, mais você manda, mais mão de obra você tem ao seu favor, né? Como o uso de drogas é muito grande e as pessoas que usam consomem muito, tanto que você vai ver que uma pessoa que consome uma pedra de crack, por exemplo, ela paga R$ 50 num pedacinho assim pequenininho do tamanho da minha unha, né? Que ela fuma de uma vez só, ou seja, R$ 50 num cigarro, né? Então, quando o Estado vem com esse combate às drogas e coloca a polícia para oprimir essas pessoas que usam, elas não vão parar de usar porque elas precisam disso, então elas vão ter que recorrer ao traficante. Então esse combate, essa luta de combate às drogas, né, contra as drogas, ela só faz com que o traficante ganhe mais poder. Por quê? Porque o dinheiro que era para estar indo para o Estado, né? Por quê? Porque alguém tem que atender aquela demanda, porque é uma demanda, alguém tem que oferecer, né? Como o Estado não faz o seu papel e não oferece, surge o traficante. Como a demanda é muito alta, né, o cara começa a comprar do traficante e o Estado começa a perder espaço. Por quê? Porque por causa da incapacidade dele de solucionar esse problema, ou seja, passar a dar a droga para o usuário, ele joga o usuário com dinheiro justamente na mão do traficante. Aí esse usuário, se não tiver dinheiro, ele vai fazer de tudo para usar a droga, ele vai servir de mão de obra. Então, ou seja, ele está jogando recurso humano, material humano na mão do traficante, né? Com a desculpa que está combatendo o tráfico de drogas, quando na verdade está fortalecendo o tráfico de drogas. Por quê? Porque não tem como, eu falo com todas as palavras, com toda certeza, não tem como combater o tráfico de drogas. Por quê? Porque o traficante ele não chega e coloca uma arma na cabeça da pessoa e obriga ela a vender drogas. O traficante ele só nasce porque tem pessoas que buscam, tem pessoas que querem essa demanda, que fazem essa demanda. Por isso o traficante nasce. O traficante nasce porque ele é a única pessoa que vai vender a droga para aquele usuário. Se ele não vender, outro vai vender, certo? De alguma forma alguém vai vender, certo? Veja quando eles tentaram proibir o álcool, o que aconteceu, né? As pessoas foram arrumando jeitos e formas de conseguir o álcool. Outras tomavam até detergente, tomavam até outros problemas, outras questões químicas, né? Que faziam mal para o corpo. Então, assim, eu acredito que os Estados Unidos, se ele quiser ajudar o Brasil, ele pode ajudar o Brasil. Ele tem o direito de ajudar o Brasil como império, como potência que é, e como vizinho que é, como um bom vizinho ajuda o vizinho a combater esses problemas internos. Mas ninguém leva a sério isso, por quê? Porque ele não resolveu o problema dentro da casa dele, né? Como é que ele vai resolver no país dos outros? Ainda mais ele usando o discurso contra as drogas, o discurso de combate ao tráfico. O que não funciona, as pessoas nunca vão deixar de usar drogas. E os traficantes só existem porque existe essa demanda por drogas. E o traficante só existe porque o Estado não atende essa demanda. Então ele, traficante, atende, se torna traficante porque atende essa demanda. E se ele não atender, outro vai atender. Por quê? Porque a demanda é alta. As pessoas que usam são de todas as formas, desde o colarinho branco até o chão de fábrica, do mais inteligente, né, até o mais ignorante. Em todas as classes você tem pessoas que usam drogas. Então a melhor forma de resolver a questão do tráfico de drogas e destruir financeiramente essas facções que só conseguem poder através do dinheiro, né? Porque o dinheiro é que dá recurso para a pessoa ter poder na sociedade, é justamente fazendo com que a venda deles se torne obsoleta. Isso não vai acabar com o tráfico matando eles, porque vem outros, porque outros precisam atender essa demanda. Então seria, no caso, o Estado, por meio das suas máquinas estatais, do SUS, né, ou por meio de outros meios, distribuir essa droga para os usuários, né? Então eu acredito que os Estados Unidos, ninguém acredita que ele quer
combater as facções criminosas, justamente porque, e nem o tráfico de drogas, justamente porque eles não oferecem uma saída. Tá, você vai destruir os traficantes hoje, mas e o usuário? Você vai atender a demanda dele? Você vai dar a droga para ele? Porque se você não dá a droga para ele, essa demanda, desculpa, senhoras e senhores, ela continua de pé. E se essa demanda continua de pé, né, alguém vai atender essa demanda, alguém vai oferecer o produto. Então, se o Estado não oferece, aparece outra pessoa para oferecer. Então, não adianta você matar as pessoas, só você matar as pessoas não adianta. Porque mesmo que você mate todos os usuários agora, vai nascer outros usuários. Por que vai nascer outros usuários? Porque as pessoas procuram drogas por motivos diferentes, por situação econômica, por situação psicológica, por vários motivos. Então você pode matar quantos traficantes quiserem. Se você não der a possibilidade, entender que sempre vai ter usuários e não der a possibilidade desses usuários conseguir essa droga, esse medicamento através do Estado, do poder estatal, você estará investindo, mesmo que de forma, né, indiscreta, né, você vai estar investindo justamente no tráfico de drogas. O que eu estou querendo dizer com isso é que você não combate o tráfico de drogas com armas. Você combate o tráfico de drogas com inteligência. Porque se você mata o traficante, mas não consegue resolver o problema da sociedade em procura de drogas, você faz com que esse usuário, que é um potencial, né, econômico muito grande, procure outra pessoa que atenda a demanda dele. Então é um ciclo vicioso. Você mata um traficante hoje, nasce outro amanhã. Por quê? Porque continua nascendo usuário. Continua nascendo pessoas que vão ser dependentes dessas drogas. Então a melhor forma de resolver o tráfico de drogas é arrumar uma forma dessas pessoas conseguirem essa droga por meio do Estado, por meio da máquina estatal, por meio de seja qual for a hierarquia que domina aquele lugar, né? Agora, você tentar combater o tráfico de drogas matando pessoas é inútil, porque as pessoas continuam nascendo, enquanto continuar nascendo pessoas, vai continuar nascendo no meio dessas pessoas usuários. E são uns montes. E esses usuários vão procurar alguém que ofereça para eles aquilo que eles estão procurando. E no caso vai ser o traficante. Então, quem mais investe no tráfico de drogas é o próprio Estado. É o próprio Estado que investe no tráfico de drogas e torna cada vez mais difícil combater essas famosas facções. Justamente por quê? Porque ataca o sintoma e não a raiz do problema. Certo? Porque o traficante, como eu disse, ele não coloca uma arma na cabeça da pessoa e oferece e obriga ela a usar a droga. A pessoa que escolhe por si mesma usar a droga, por vários motivos. Então, se o Estado não dá essa droga ou meios para conseguir essa droga, bem pelo contrário, dificulta, torna crime. Então, se ele torna crime, né, seja qualquer droga, a pessoa não vai conseguir ela no lugar normal, no mercado normal, ele vai conseguir na boca, só que como está muito difícil, porque precisa cometer outros crimes para vender essa droga, ela vai ficar mais cara, então ele vai ter que comprar no traficante mais caro, e o traficante vai ficar cada vez mais rico, né? Por quê? Porque essa política não funciona, né? Agora, se você desse a droga para o traficante, para o usuário, ele não precisaria recorrer a traficante. Portanto, o traficante que tende a ser um Estado paralelo não juntaria dinheiro para construir fortalezas contra o Estado. Então você precisa trabalhar com inteligência, com eficiência, e não há outra forma mais eficiente do que distribuir a droga para esses usuários. Porque não tem como combater o tráfico de drogas, não tem como combater o uso de drogas. Por quê? Porque é uma demanda gigante da sociedade. Muitas pessoas usam debaixo dos panos, ninguém nem sabe que elas usam, mas elas usam, e mesmo que seja discretamente, né, escondido, ela continua fortalecendo o tráfico. Mas ela não estaria fortalecendo o tráfico, que ela paga a droga 3 vezes mais caro do que se estivesse pegando na mão do Estado. Então, ou seja, todo mundo acredita que os Estados Unidos possam interferir nas eleições no Brasil,
para colocar um candidato deles aqui, um favoritinho deles aqui, mas ninguém acredita que eles falar que vão combater as facções criminosas é para ajudar o Brasil. Por quê? Porque não tem como combater o tráfico de drogas. Por quê? Porque não tem como combater o uso de drogas. As pessoas vão usar de uma forma ou de outra, escondidos ou à luz do dia. Sendo escondido ou à luz do dia, se o Estado não fornecer essa droga, ele vai ser o primeiro a estimular o crescimento desse Estado paralelo que eles chamam de traficantes, de facções. Porque o usuário vai ter que procurar em algum lugar. Se ele não consegue no Estado, ele vai conseguir com o traficante. Então, combater, né, o tráfico de drogas não há melhor forma do que entrar como concorrência forte, com investimento forte, de forma que ter a droga vai ser tão fácil para o usuário, né, nas mãos do Estado, né, o Estado vai favorecer, vai entregar para ele de forma tão fácil essa substância, que vai ficar obsoleto para ele ter que ficar procurando traficante. E aí o traficante sem dinheiro, porque não está vendendo a droga, não vai ter como pagar a mão de obra e nem comprar armamento. Portanto, não vai ter como ser mais forte que o Estado.